trajetória militante do comunista Ronald Ferreira dos Santos há 30 anos, com muito orgulho de ter encontrado como orientação para ação política uma forma de ler e interpretar o mundo com referência na materialidade da realidade. Então comecei a chamar bastante a minha atenção dessas questões da necessidade da ação política mais articulada, que eu consigo me lembrar, em Chapecó, e num momento bastante interessante da história política do país, e sob uma influência muito forte da Igreja Católica. Tinha a presença de um bispo chamado Dom José Gomes. Esse bispo foi apenas o responsável pelo surgimento de um movimento bastante conhecido hoje, chamado MST, que fez lá uma cidade a uns 40 quilômetros de Chapecó, 50 quilômetros de Chapecó, chamada Nonoai, a primeira grande ocupação no final da década de 70, Fazenda Noni, que deu origem a esse importante movimento. As principais lideranças desse movimento surgem a partir da Igreja Católica. Eu estudava numa escola estadual, mas administrada por irmãs franciscanas, também coordenadas pela mesma paróquia, né, pela mesma diocese, e que trazia algumas reflexões importantes. Aí nesse interim encontro uns jovens falando em socialismo, falando em construir um mundo diferente, propondo umas coisas meio malucas, tipo voto aos 16, tipo contra o serviço militar obrigatório, contra a bomba atômica, uma série de propostas por uma constituinte livre e soberana, umas coisas misturando um monte de coisas. O povo estava começando a organizar uma organização de juventude chamada UJS, União da Juventude Socialista. Aí eu, na escola, a história de transformar o centro cívico em Grêmio Livre, como discutir, fazia reunião, discutia. Aí sei que a gente conseguiu mudar de centro cívico para Grêmio. Alguns professores, muitos adeptos à lógica do regime militar, muitos adeptos a posições mais conservadoras, de direita, uma pressão muito grande, um bullying. Hoje, naquela época não existia isso. Era opressão mesmo. Hoje tem um nome mais chique, né? Mas muito bullying na escola. Aí a minha alternativa foi, além de fazer movimentos, mandar bem nas notas, mandar bem no desempenho estudantil, conseguir passar com tranquilidade nisso. Que minha primeira participação mais geral foi na construção da entidade estudantil do município, né? Aí em 87 entrei na universidade. Já no primeiro semestre entrei no centro acadêmico, no segundo semestre já era secretário-geral do DCE. Aí nesse período houve uma pequena confusão, porque já estava na minha organização partidária, que estou até hoje, estava no PCdoB, que entrei alguns anos antes, já no início. Aí qual que era a confusão que tinha nessa época? Que eu vinha do movimento secundarista, o JS, só que o movimento, a participação no movimento universitário era uma corrente de pensamento chamado viração. Então tinha a viração e tinha o JS
no movimento universitário, e assim ficou algum tempo. Aí participamos de importantes agendas contra as reformas que queriam constituir no governo Sarney, reformas universitárias que comprometiam o ensino público gratuito, que não davam conta de garantir a estrutura mínima da universidade. E nesse interim também comecei a acompanhar um pouco mais de perto também um movimento específico da área da minha opção de formação, que é a área de farmácia, também participando ativamente do movimento estudantil da área de farmácia. Nesses encontros que se batemos com Célia, se batemos com, ainda quanto estudante, com algumas lideranças importantes da categoria, com pautas específicas. Demorei um certo tempo para me formar. Eu entrei em 87, num curso de 4 anos, e me formei em 93. Me chama a atenção foi quando nós pintamos o Brasil inteiro de saco cheio de Sarney. Saco cheio de Sarney, unir as esquerdas para mudar o Brasil. Eu lembro dessa frase. Era quase um manifesto que a gente pinchava nas paredes. Imagina, saco cheio de Sarney, unir a esquerda para mudar o Brasil. Isso era a nossa pichação. Era quase um manifesto que a gente pichava para construir a Frente Brasil Popular, que esse esforço nacional resultou, né, acabou resultando em 89 na Frente Brasil Popular. E teve uma participação importante da juventude na construção dessa agenda. E uma coisa que também nessa agenda, ainda na universidade, muito marcante para mim, 8 de dezembro de 89, comício do segundo turno. Conheço, peço em namoro, peço em casamento e conheço a minha esposa que está comigo até hoje. Então, grande impacto aquelas eleições de 89 em todos os sentidos, do que ela foi e de encontrar a minha companheira. Já se passaram então 2 décadas e meia, já mais, para 3 décadas já de convívio. Ainda no movimento estudantil, eu tive participação nas executivas de curso, fui dirigente da União Estadual de Estudantes, da UCE, da União Catarinense de Estudantes, e em 90 fui eleito diretor de biomédicas da União Nacional dos Estudantes. E nessa participação no movimento estudantil, no enfrentamento da realidade política colocada naquele momento, é que eu acho que eu formei minhas convicções, consegui dar mais materialidade, mais sentido a algumas convicções a respeito de qual é o papel de uma organização sindical, uma organização do movimento social, um partido político. Foi nesse momento que consolidei o tamanho do significado da frase do Barbudo lá do século XIX. Proletários de todo o mundo, univos, ou seja, foi nessa experiência que consegui entender de verdade qual é a importância e o significado dessas coisas que infelizmente muitas forças políticas do nosso campo não conseguem entender, que é a dita unidade. Foi
nessa experiência da União Nacional de Estudantes, que fez com que eu conseguisse ter a dimensão do tamanho que é o nosso país, tamanho continental, da sua diversidade, do conjunto das suas... Até às vezes, muitas vezes, eu entendo boa parte de algumas leituras que eu considero equivocadas, simplesmente porque eu falo muito da história do porco, né? Porque não tem como você exigir que algo signifique para algumas pessoas. Você pode repetir 1000 vezes, mas não vai significar, porque não tem sentido, não tem signo. Aí eu sempre dou como exemplo essa história lá sou de Chapecó, né? Chapecó, capital por muito tempo nacional da agroindústria, da produção de suínos, da produção de alimentos. Até a quinta série mais especificamente, eu não conhecia uma palavra chamada suíno. Eu não conhecia a palavra suíno. Não conhecia. Um dia, numa aula de português, estavam lá falando de equinos, caprinos, suínos, né? Aí, suíno é porco. Pô, descobri que suíno era porco. Me apresentaram que suíno era porco. Aí eu saindo da escola, no mesmo dia, no portão da escola, os senhores que estavam conversando sobre suíno. Meu pai tem uma lanchonete lá em Chapecó, já há 30 e poucos anos, tem lá. Os clientes, o assunto deles era suíno. O noticiário no Jornal do Almoço, que ainda já tinha o Jornal do Meio-Dia, era suíno. Aí de repente o suíno pulou. Mas ele sempre esteve ali. Ele sempre esteve ali, presente, envolvendo, e mais, sendo o centro Só que não significava. Teve um ECEM em Belém do Pará. Eu era diretor de biomédicas. Acho que foi 90, 91, uma coisa assim. E o Lindenberg, que era na época o secretário-geral da Uni, depois veio vir a ser presidente, ele fazia medicina na Federal da Paraíba. Aí nós construímos lá no Nordeste, vamos ocupar essa DENEM, a área importante. Eu sei que nós nos organizamos e fomos pro ECEM de Belém do Pará. Temos um susto muito grande. porque há toda uma história dos militantes do movimento diário que já vinha da década de 80, ou seja, acho que foi o primeiro momento que alguém chegou e vamos conversar aqui. Foi nesse ECEM de Belém do Pará, mas que permitiu que conhecesse muito tanto da discussão de saúde 90, 91, então um momento fervilhando o debate sobre a regulamentação do SUS, 8080, 8.142, só que daí é o seguinte, né, acabou a gestão, precisava me formar, senão tem um tal de jubilamento, né. Aí já em 94 fui atuar junto ao Sindicato dos Farmacêuticos de Santa Catarina, já trazendo da experiência de alguns processos que aprendi no movimento estudantil, que aprendi no movimento secundarista, já trouxe como experiência para o movimento sindical farmacêutico, com outras lideranças de expressão que tinham também, uma experiência muito positiva que a gente teve de ação política, que é a experiência de campanhas nacionais. A mais expressiva campanha nacional que eu tinha e tenho como referência foi a que a gente fiz ainda na condição de secundarista, que foi a campanha pelo voto aos 16. Todos, absolutamente todos os atores
na minha organização partidária, não botavam muito fé nessa possibilidade de conseguir emplacar, certo? Emplacar essa possibilidade do voto aos 16 anos. Era algo de uma molecada que só queria fazer agitação. E a ação política em torno dessa campanha, as alianças que foi possível constituir, seja desde Câmara de Vereadores, colégios, grêmios, assembleias legislativas, ou seja, a campanha em si foi extremamente vitoriosa, e principalmente a experiência. Uma das propostas que a gente apresentou lá foi uma campanha nacional em torno do uso racional de medicamentos. A saúde do povo não é brinquedo. Esse é o nome da campanha que a gente lançou lá em 94, 95, né? Congresso de Praia Grande. Aí trouxemos esse debate a respeito do uso racional. Aí tive a felicidade de conhecer, de militar na área sindical com grandes figuras de referência, tanto na produção acadêmica, quanto na militância mesmo, com a experiência mais profissional na atuação do Sistema Único de Saúde, da defesa do direito à saúde. Aí encontrei Célia, encontrei Norberto Reck, encontrei Maria Eugênia, encontrei Hilke. Então tive nesse espaço do movimento sindical farmacêutico, consegui encontrar uma ação bastante interessante. E já na década de 90, já também em Santa Catarina, atuando no controle social do Sistema Único de Saúde a nível estadual, que o Sindicato dos Farmacêuticos permitiu. E viu, Funça, desde lá, já a principal comissão que a gente ia lá e sabia onde é que estava, onde a gente poderia questionar ou pelo menos gerar alguns constrangimentos no exercício do poder popular, do poder da democracia, era a questão do orçamento e financiamento. E foi aonde, já lá no Conselho Estadual de Saúde de Santa Catarina, que a gente construiu um certo protagonismo do Conselho Estadual, representando os farmacêuticos ali no Conselho Estadual de Saúde. Entrei na direção da Federação Nacional dos Farmacêuticos logo no primeiro congresso, entrando no movimento sindical em 94, já no primeiro congresso, já fui lá para diretoria de imprensa já lançamos essa nossa campanha aí nacional pelo uso racional do medicamento. Mas o mais importante da federação, porque essa coisa que eu falei no início, de entender o papel das entidades, alguns princípios orientadores que devem ter, foi na Federação Nacional dos Farmacêuticos que eu acho que eu consegui ver escrito em torno dos princípios da Federação de Atuação da Federação Nacional dos Farmacêuticos essa coisa de como deveria funcionar o conjunto das organizações e exatamente delimitado o papel de cada uma das organizações da sociedade, das instituições da sociedade. E no caso da FENAFAR, sugiro quem esteja ou por acaso acessar lá os princípios da nossa federação, que entende a necessidade para cumprir um papel de defesa
do interesse dos trabalhadores, uma organização sindical ela precisa ser independente. Ela precisa ser independente de partidos políticos, ela precisa ser independente de governos, ela precisa ser independente de patrões, ela precisa ser independente de religião, ela tem que ser independente para poder, de fato, representar. Ela tem que ser democrática, ela tem que ter fóruns onde você possa, de fato, respeitar e contratar as decisões coletivas, respeitar a questão da sua democracia interna, do seu funcionamento. Ela precisa ser politizada, ela precisa vincular as lutas mais gerais da sociedade com a luta específica de quem você representa, porque se você ficar apenas na luta geral, você se afasta da base, e se você ficar só na luta específica, você faz com que outros decidam por você, você não participe das decisões. Uma entidade unitária, ou seja, a importância da unidade para a ação. Então, um conjunto de princípios que eu busquei lá na FENAFAR, que ajuda, orienta a nação, desde sempre tentando fazer da agenda da saúde uma agenda que pudesse acumular força, o interesse do trabalhador. E isso são algumas experiências interessantes que aconteceram ao longo do tempo. Uma que vale a pena registrar, que foi a experiência dos Fóruns Popular Estadual de Saúde, que criou alguns fóruns aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina. A gente coordenava, ajudava a organizar o fortalecimento do controle social, da participação popular em Santa Catarina, e foi fundamental durante um longo período a assessoria que o SEAP prestava aos movimentos sociais com essa agenda, com essa aposta na agenda da saúde, na agenda da participação popular, como um elemento de acumulação de força importante. E a gente conseguiu fazer bons combates na década de 90 e no início dos anos 2000, a partir dessa iniciativa, dessa orientação, dos debates que a gente organizou em torno do Fórum Popular Estadual lá de Saúde de Santa Catarina. Uma outra iniciativa importante, aí muito ligada a essa questão da necessidade de você ligar o geral com o específico, foi que a área que eu optei de trabalhar, que é a área farmacêutica, é uma área que tem na ciência e na tecnologia, no conhecimento, uma das suas principais ferramentas de trabalho, de ação, né? Ou seja, e é uma ciência que tem um rápido desenvolvimento. Então, uma das ações da prática a essa coisa de ligar o geral ao específico, nós organizamos em Santa Catarina por muito tempo, por muitos anos, um dos maiores eventos técnicos científicos da área farmacêutica do Brasil. Começamos lá na década de 90, conseguimos chegar até o 16º, chama-se ainda, né, porque a gente ainda quer fazer o 17º, chama-se Farmapolis. A gente chegou a reunir num evento 4.000 farmacêuticos, um desses eventos técnicos científicos. Só que com o passar do tempo, como tudo, né? Como tudo se empacota, se pasteuriza e se transforma num produto. Então hoje você tem acontecendo durante o ano 300, 400 eventos como esse que a gente foi organizando ao longo dos anos 90 e dos anos 2000. Ótimo que aconteça, não tem problema, até porque o papel da nossa organização não era organizar eventos, certo? Mas o sistema sempre dá um jeito de transformar tudo em produto, né? Tudo em mercadoria. E o que mais tem se transformado em mercadoria, pelo menos
nos últimos tempos é justamente isso que a gente oferecia, isso que a gente apresentava como elemento de fazer essa ligação do específico geral, que é a questão do conhecimento. Eu acho que hoje, mais do que em qualquer outro tempo, e que num país do nosso tamanho desperta. Mas eu sei que a gente fez isso, então eu coordenei uns 16, 17 eventos e que com certeza contribuiu em muito para ampliar a autoridade técnica e política dos farmacêuticos brasileiros. Com a primeira Conferência Nacional de Assistência Farmacêutica, que a Célia foi a relatora, muito desses elementos nasceram dessa construção, dessa tentativa de buscar essa ligação do específico do nosso fazer com as discussões políticas mais gerais. E não é à toa que quem apresentou a formulação foi construída em Santa Catarina, no calor desse debate, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, que conseguiu ter um impacto importante, né, tanto no Sistema Único de Saúde quanto na vida dos brasileiros, né? A profissão que eu optei, que é de ser farmacêutico, com a agenda da saúde, a gente consegue continuar dando sequência à ligação dessas questões mais gerais às questões mais específicas. A questão da saúde é central, porque nós enfrentamos nos anos neoliberais da década de 90, como o Brasil todo enfrentou o desmonte do Estado, a desregulamentação, a primazia do mercado, nós enfrentamos também um ataque bastante forte que, no caso da profissão farmacêutica, colocava em xeque a existência da profissão. Uma senadora falou que não tinha mais necessidade de farmacêutico, porque o medicamento já vem pronto da fábrica. Então, para que farmacêutico? Você tem um médico, você tem enfermeiro, não sei o quê, já vem pronto, não precisa de farmacêutico, entendeu? Ela defendeu essa tese e aprovou no Senado Federal uma proposta nessa direção. E foi justamente para se contrapor a essa tese do império do mercado que nós encontramos na saúde a grande fortaleza e a grande contribuição nossa, onde nós formulamos o antídoto a essa proposição de que farmácia não é um simples comércio, tem que ser um estabelecimento de saúde. Formulamos essa tese, que farmacêutico não é um profissional administrador de empresa, farmacêutico é um profissional de saúde, e que medicamento não é um produto qualquer, é um insumo garantidor do direito à saúde. Então, com base nesse, a gente conseguiu ter uma ação importante, aí no debate da saúde, e o espaço, e que a gente entendeu como estratégico, é o controle social. Essa estrutura do Sistema Único de Saúde, onde a gente pode plantar esse conjunto de valores e ideias e colher, e foi o que a gente fez. Esse aspecto do movimento da economia da saúde fez com que a gente, eu em particular, se dedicasse com mais atenção a seguir o caminho do capital, vamos dizer assim, não só discutir financiamento, a ver como é que se produz, onde se produz, para onde vai, quanto vai, qual é o impacto disso, muito provocado também por essa questão específica do universo dos medicamentos e do impacto econômico que isso significa na saúde. Aí vem com bastante presença nos últimos anos da minha militância em particular a questão do financiamento, a questão de dar uma atenção mais especial para essa discussão do financiamento.
no controle social, além dessa discussão da assistência farmacêutica, de garantir o direito, o grande nó, e que ainda não foi resolvido, mas também foi um espaço importante de militância, é essa questão da conta, né? De como é que fecha essa conta. A gente acabou encontrando importantíssimos aliados que conseguiram fazer dessa agenda uma agenda importante de militância e atuação, a agenda do financiamento. Mas depois disso, todos os movimentos relacionados à questão do financiamento, a gente estava junto primeiro com o Gilson Carvalho, depois com o Elias Jorge, e nos últimos anos com o Fúncia, com o Francisco Fúncia, no Conselho Nacional de Saúde, com a Comissão de Orçamento do Conselho Nacional de Saúde, que é um grupo de conselheiros e lideranças que tem conseguido colocar num patamar superior esse debate. Conseguimos colocar com o debate da Primavera da Saúde, que conseguiu a Lei Complementar 141, depois com Saúde Mais 10, depois agora, mais recentemente, com a Frente em Defesa do SUS, que tem conseguido trazer esse debate do financiamento. E da mesma forma, esses princípios que orientam a ação sindical, eu tenho buscado também fazer desse espaço, que é o controle social, fazer as disputas necessárias para que esse espaço, que é uma parte integrante do SUS, que é o controle social, de fato não seja entendido de forma equivocada e não seja rebaixado o seu processo, porque por muito tempo e muitos militantes sérios, mas que na minha leitura tem uma visão equivocada do que é esse espaço do Estado brasileiro chamado conselhos, que é na verdade o espaço do Estado brasileiro, uma instância de participação que não é uma entidade. Não é uma entidade. Muitos entendem os conselhos como sendo uma entidade como outra qualquer, como uma central, como uma associação. Não, é muito mais do que isso. É uma estrutura do Estado com poder deliberativo, e que a sua capacidade de exercer esse poder está no cumprimento daquilo que está estabelecido, que tem representação paritária, que tem representação de uma diversidade de interesses, que é gestor, que é prestador, que é usuário, que é trabalhador. Alguns falam prepotência, arrogância, mas qual é de fato, do ponto de vista legal, a diferença do ponto de vista das normas ou das orientações, as decisões do Copom e as decisões do Conselho Nacional de Saúde? Por que as decisões do Copom, aquelas decisões de 5 linhas, certo? São tão respeitadas, e é uma estrutura do Estado brasileiro, como é o Conselho, que trata de vidas do povo brasileiro, entendeu? Então, é claro que uma coisa que nesse tempo todo aprendi é noção de correlação de forças. Então eu sei que isso aqui é só para dar uma ilustração, certo? De como é o quadro e qual é o caminho que tem a necessidade de ser percorrida. Claro que vai ser absolutamente muito difícil, porque a gente pode ter a hegemonia no espaço do Conselho, mas na sociedade a hegemonia é brutalmente contrária a isso. E na conjuntura atual, pior ainda. Na conjuntura atual é o Congresso Nacional, é o Judiciário, é o meio de comunicação, o senso comum, o tal do senso comum construído, que é justamente contra qualquer iniciativa
mais democrática nas relações do Estado brasileiro. Haja visto aquela tentativa do decreto, que teve um decreto para regulamentar a participação dos conselhos, e estamos sovietizando a Bolívar, né? Vamos virar bolivarianos, certo? Vamos tomar sovietes, ou seja, é uma correlação de força extremamente desfavorável. Mas do ponto de vista da legalidade, está lá, e com a 141, que tem força constitucional, que é uma lei complementar à Constituição, está lá dando autoridade. Mas o mais complexo, eu diria que nessa trajetória toda, é o momento de hoje, né? Algumas certezas eu consegui construir ao longo do tempo para um momento como esse de hoje, e que eu repeti ao longo dessa nossa conversa aqui, que é a questão da importância da unidade, a importância de você dar a atenção às demandas do povo. Por que digo atenção às demandas do povo? Porque não é pouca coisa o alívio do sofrimento, não é pouca coisa o alívio das necessidades, o atendimento das necessidades das pessoas. Porque é muito comum no movimento social, no geral, que é aquela coisa do específico e do geral. É muito fácil você ficar só no geral. Muito fácil você... A análise da conjuntura internacional, da situação do sistema capitalista mundial, certo? A respeito da crise cíclica do capitalismo. Importante demais ter essa análise, mas é fundamental você também compartilhar e se solidarizar e apresentar a perspectiva, certo? Para aqueles que sofrem as consequências desse sistema que a gente vive, de exclusão, de preconceito, de sofrimento, principalmente quando você tem plenas convicções, mas a mais absoluta convicção, que nós já conseguimos desenvolver ciência, tecnologia, forças produtivas, certo? Relações de produção, que eu diria, grande parte do sofrimento, grande parte das dificuldades, grande parte da desumanidade que a gente convive poderiam ser superadas. Tem riqueza produzida, tem conhecimento produzido, não basta só diagnosticar, entendeu? Não basta só você fazer a análise do diagnóstico, você precisa... E uma das coisas, eu não sei como é que vai se desdobrar, mas que eu tenho certeza, nós precisamos trazer povo para a agenda de superação das dificuldades que o povo enfrenta. Eu estava com a sensação de que nós estávamos entrando novamente numa noite longa. Que o que nós estamos vivendo hoje é algo parecido com o que aconteceu na década de 80, de lutar por direitos, de lutar por... Porque o que está posto é isso, que quem está dando as cartas são o mesmo conjunto de forças que sustentaram a ditadura militar, o mesmo conjunto de forças que sustentaram o programa neoliberal. Quem está hoje com o poder na mão são os mesmos que estavam na década de 80. Não tinha acesso ao médico, não tinha acesso ao tratamento, não tinha acesso à assistência nenhuma. Portanto, eu diria que já está, inclusive, essa semana sendo reconhecido por organismos internacionais, o programa Mais Médicos como referência, a defesa intransigente e a virtuosidade dos dados que tem o Mais Médicos são um dos elementos que permite nós vermos que raios de sol surgem no horizonte. O que a gente precisa fazer é que mais gente possa compartilhar e ter a consciência de que está amanhecendo, e que esse amanhecer vai depender de cada um de nós, de valorizar esses raios de sol o máximo possível.